Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudação fraterna, você que está nos acompanhando aí no Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, seja muito bem-vindo. Prepare aí suas perguntas, esperamos que você tenha lido o trecho para acompanhar. E as nossas boas-vindas aqui a Luziane Bahia, nossa parceira nessa atividade, e também ao nosso querido Simão Pedro, que está conosco, e também a Ana Carolina, e as nossas intérpretes para Libras, Eliane e a Tainã, que são do GES. Nosso agradecimento profundo aí pelo apoio nessa interpretação. E o Simão Pedro membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de Patrocínio, Minas Gerais, e a Ana Carolina é trabalhadora da Federação Espírita Catarinense. Os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão, né, Lu? Isso mesmo, Carlos. Boa noite. Boa noite a Simão, a Ana Carolina, as nossas parceiras queridas, intérpretes para Libra, todos vocês que estão aqui chegando, já deixando a sua mensagem, os cumprimentos, dizendo de onde são. Esse espaço é nosso para construção de comentários, perguntas. Aproveitemos os nossos convidados, tão estudiosos, para que façamos as nossas perguntas. E hoje o nosso estudo está no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem por título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e os trechos que vamos estudar hoje: diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas. E a primeira pergunta nós vamos direcionar ao Simão, e é interessante porque a Andréia Henriques, eu vi aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, às 21h18, ela já trouxe mais ou menos o que a gente vai colocar aqui nesse início de conversa. Porque Kardec, antes de trazer os comentários, ele traz um trechinho do Novo Testamento. E o que ele destaca? O trechinho é assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. É um trecho do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. E a pergunta que a gente faz para o Simão é exatamente qual a casa do Pai, e que muitas moradas são essas, e que sentido tem essas palavras de Jesus, que é a pergunta da nossa querida Andréia também. Boa noite, mais uma vez uma alegria, né, poder continuar aqui no grupo, né, participar com vocês, participar com as pessoas que acompanham esse estudo. E hoje, né, esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ele trabalha com uma ideia de que a morada, essas moradas da casa do Pai, seriam os diversos orbes que o universo contém. Então, a casa do Pai seria o universo e as moradas seriam os orbes. Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Não é um estudo ufológico que Kardec faz. Ele desenvolve um puro e simples raciocínio da ilogicidade dentro da lógica divina, ou seja, um universo incomensurável, para não dizer infinito, para um planeta que ocupa um ínfimo espaço, seu único habitado. Então, não é um estudo ufológico. Mas é bom nós percebermos um aspecto para entender o porquê que isso é um princípio fundamental. Se nós olharmos, a astronomia é algo que sempre me chamou minha atenção desde a adolescência. Então,
eu gosto de estudar esses aspectos do cosmos, mesmo da estrutura da mitologia para a astronomia. Mas é interessante. Se nós observarmos numa noite limpa, escura, sem luz, nós vamos enxergar aproximadamente 5.000 estrelas. 5.000. Nós vamos enxergar, a olho nu, 3 galáxias. 3. Nós vamos enxergar, além da Via Láctea, né? Então, a Via Láctea, Andrômeda, e vamos enxergar a pequena e a grande nuvem de Magalhães. São só essas 3 que enxergamos. Tudo bem, 5.000 estrelas, 3 galáxias. Estima-se que há no universo 100 bilhões de galáxias. Nós enxergamos 3. 100 bilhões de galáxias. Com bilhões de estrelas. Só a Via Láctea teria aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Só a Via Láctea. Se percebermos que há estrelas que não têm um exoplaneta e há estrelas com exoplaneta, por exemplo, o Sol tem 8 planetas, se trabalhássemos uma estrela para um planeta, nós já teríamos aproximadamente, na Via Láctea, 200 bilhões de planetas. Bilhões. O universo é infinito. Então, não há um cálculo para dizer quantos planetas existiria no universo. Mas, num cálculo raso, como se desse uma finitude, não teria menos do que 10 sextilhões de planetas. A gente não tem noção do que é isso. 10 sextilhões de planetas. Para um só ser habitado. Ou seja, toda essa estrutura para um só ser habitado. Toda essa imensidão, esses 10 sextilhões de planetas para 7 bilhões de habitantes e outros bilhões da psicosfera. Só isso. Então, é justamente essa lógica que é trabalhada. Então, quando se fala em pluralidade de mundos habitados, não é estudos de extraterrestres, disco voadores, nada disso. É pura e simplesmente Deus nada cria sem utilidade. Então, em tudo há uma utilidade. E aí é que Kardec vai trabalhar a ideia dessa casa do Pai ser o universo. E aí nós podemos imaginar um pouco a ideia de uma grandeza para Deus. Se o universo é infinito e Deus está no universo inteiro, então dá para entender essa dificuldade para a concepção sobre Deus. Então, essa seria a casa do Pai. E as moradas seriam esses sextilhões de planetas. E Kardec vai dizer, logo nesse item 2, ele vai dizer que todos são planetas que teriam possibilidade de habitação. Possibilidade. Muitos seriam refúgios, outros transitórios e outros habitação de espíritos encarnados. E ele deixa uma ressalva. Encarnados numa estrutura condizente à evolução do espírito e do planeta. O que vai nos mostrar que matéria ela pode ser de diversas formas, mais ou menos condensada. Vivemos num mundo de matéria condensada. Mas a matéria quintessenciada, que Kardec utiliza esse termo, ela não é percebida pela matéria densa, ou seja, o sentido nosso da visão, as ondas que nós temos de luz para a visão não consegue observar a matéria quintessenciada. Então, há as habitações de corpos quintessenciados, em espíritos em corpos quintessenciados. Então, esse é o primeiro ponto que Kardec trabalha. Mas ele também deixa um espaço, nesse item 2, para uma simbologia, dizendo também que essas palavras podem significar também como estados do espírito. Feliz, infeliz,
Então, ele trabalha com dois vieses não excludentes, não mutuamente excludentes. O viés da materialidade dentro da energia universal, o viés simbólico dos estados espirituais. Esse viés simbólico dos estados espirituais vem ao encontro da pergunta que foi feita, que você disse aqui, da Andréia, salvo engano. É o viés do aspecto moral e do aspecto do estado do espírito. Aqui também é interessante, se nós observarmos esse primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João, que é o capítulo que abre as instruções diretas de Jesus para os seus discípulos no aspecto da transcendência, que são os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, e ele fecha o 17 com uma prece para os discípulos, em favor dos discípulos. Nesse primeiro versículo há um jogo de palavras interessantes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. O verbo crer está conjugado em dois modos. Credes em Deus é presente no indicativo. Crede também em mim é imperativo afirmativo. Jesus está apenas dizendo, vocês já creem em Deus. Vejam, credes em Deus. Depois ele diz, crede também em mim. É o pedido. É o pedido veemente. E é importante esse aspecto, porque credes em Deus é uma afirmação. Credes em Deus, vós credes. Afirmação. Crede também em mim é uma solicitação. É um pedido com veemência. Dizendo, crede em mim. Como se ele dissesse, presta atenção no que eu vou dizer e presta atenção no que eu já ensinei. Porque isso é que vocês vão precisar. Crede também em mim. E ele diz, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. E depois ele vai dizer, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Esse preparar-vos o lugar já vai para o segundo ponto que Kardec trabalha, os estados espirituais. Não preparar qual orbe, mas o plano espiritual. E ali ele diz, se eu não for, vós também não ireis. E aí ele arremata dizendo, para que eu onde estiver, vós estareis também. Mostrando o aspecto que esse voltar é o mesmo que à frente nós veremos não, se continuar lendo o capítulo 14 de João, veria ele dizer, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Esse voltar não é o voltar para a terra, não é encarnar, é o voltar-se para, estar para, ir para. Que se nós observarmos nos contos e nas histórias trazidas por Humberto de Campos, trazidas por Emmanuel, nós veremos que Jesus buscou cada um dos discípulos. Ele pessoalmente os recebe. Se olharmos lá Maria, naquele belíssima história lá de Humberto de Campos, se nós observarmos no Paulo Estevão, ele é recebido. Então ele diz, eu voltarei para vós, eu os receberei. Eu estarei com vocês. E mesmo ele lá, ele diz que estaria aqui, como Mateus fecha o seu evangelho, o capítulo 27, dizendo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então esse voltar é simbólico, é uma figura de linguagem, é uma expressão. Não voltar à Terra, porque para ele vir à Terra já foi algo que precisou de 4,5 bilhões de anos de organização, porque nos fala Emmanuel que a comunidade dos espíritos puros se reuniu 2 vezes para a formação do planeta e para a vinda de Jesus. O planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então, a primeira reunião, da primeira para a segunda, 4,5 bilhões de distância em termos de anos. Então, vejamos que não é assim, vou dar uma voltada para a Terra. Há toda uma programação, um ajustamento para isso. Então, esse voltar para vós é estar voltado para, não ir para. Voltarei, nesse aspecto de estar voltado. E aí sim, ele os toma. E depois que os toma,
ele vai então dizer para que onde eu estiver, vós estareis também. Né? É esse aspecto, esse o sentido simbólico que ele coloca ali. Excelente, Simão. Nós temos um comentário aqui às 21h33 de Maria de Lourdes Silva. Eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, mas só agora estou entendendo a grandeza dessa obra diante das explicações tão brilhantes. Muito bem, Ana Carolina. No item 3 desse tópico que nós estamos estudando, os Espíritos ensinam que as condições dos mundos são muito diferentes. O que caracteriza os mundos inferiores e os mundos superiores, consoante o estado moral dos seus habitantes e a influência da matéria sobre eles. Boa noite a todos, primeiramente. Que alegria estarmos juntos, reunidos, estudando o Evangelho, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos. Boa noite quem está aqui, quem está em casa. Que delícia esse momento. Como bem falou o Simão, né? Essa morada no qual o nosso irmão mais velho, Jesus, afirma que há muitas moradas na casa do meu Pai, que pede que a gente confie nele, crede em mim, confia em mim no que eu estou dizendo. Eu preparei esse local e eu estou com vocês, basta que a gente creia. Então, qual é a diferença, não é? Desses mundos, desse planeta, dessa pluralidade de mundos habitados, é conforme o grau de adiantamento desses espíritos que aqui estão, dos habitantes. Quanto mais moralidade tiver, mais adiantados, mais evoluídos, mais puros estaremos. E quanto mais atrasadinhos, nós estaremos ligados à matéria, a paixões, aos vícios. E é isso que nos marca, que mostra que esses habitantes pertencem a determinada morada. Vimos que são muitas moradas, não é? E se a gente parar para pensar nas nossas paixões, hoje nós conseguimos perceber para qual morada nós estamos nos qualificando no futuro, nesse local que Jesus nos aguarda. Ele está conosco, mas será que nós estamos nos qualificando para estar com ele? Como Simão trouxe nessa questão. Então, se a gente pensar no dia de hoje, quais são as minhas paixões? O que me liga terra a terra? E vejam que Kardec traz para nós de uma forma muito bonita, e me chama muita atenção quando ele diz que sendo quase nula a vida moral. Então, essa reflexão é para agora, né? Qual é a paixão que me prende e o que eu já tenho de moralidade a ser trabalhada? Porque ele fala que é quase nula para aqueles que estão sintonizados, os habitantes sintonizados aqui na Terra. E nós estamos nessa sintonia ainda. Então, a importância de trabalharmos, de refletirmos e pensarmos no que eu estou pensando nesse momento, o que está me sintonizando, mais as paixões, mais a moralidade, a vida espiritual, não é? Esse é o convite quando Jesus fala, crede em mim, confie em mim também, porque ele mostrou o caminho, ele mostrou o que é para ser feito. E nós estamos sendo convidados ao testemunho neste momento, não é? A Terra está nesse amanhecer de uma nova era e nós estamos nos qualificando para isso ou não? Será? Fica o convite nesse momento. Excelente, Ana. Seus comentários, as observações do Simão. O pessoal aqui no chat vai comentando a lógica que esse estudo vai nos conduzindo, a beleza que ele vai nos apresentando e o como é importante esse encontro, esse momento que estamos vivenciando aqui, juntos, unidos, refletindo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda nesse item, diferentes categorias de mundos habitados, a Ana comentou para a gente o item 3, e aí vem o item 4, que é o que a gente gostaria de perguntar para o Simão. Simão, são 3 perguntas em uma. Entre os mundos inferiores e superiores, há os intermediários. Qual seria a característica destes mundos intermediários? Como Kardec divide os mundos conforme seu estado e destinação? E se essa divisão, essa classificação, ela é absoluta? Bom, Kardec
pela sua característica didática, ele sempre fez, né, embora não fosse positivista, viveu numa época do positivismo, e uma das características era confirmar as afirmações por diversas formas. Então, Kardec sempre buscava elementos didáticos para facilitar o entendimento. E ele sempre levava aos espíritos ponderando se aquilo que ele falava poderia ser tido como absoluto ou poderia ser apenas uma questão de relatividade. E nessa questão que você coloca, Kardec propõe uma escala, tal qual ele propôs aos espíritos da própria escala espírita, lá da questão 100 à questão 113 do Livro dos Espíritos. Ele faz a mesma ideia de criar uma escala de espíritos imperfeitos, bons espíritos, e depois espíritos puros, criando as ordens e as escalas, mas deixando claro que não era também absoluta, que aquilo era uma forma de melhor entender, mas que entre as classes caberiam inúmeras outras distribuições. Da mesma maneira, então, quando Kardec traz aqui, nesse item 4 do capítulo 3, uma classificação de mundos, ele não traz de forma absoluta. Ele também traz de maneira didática. Porque se olharmos o universo com esses 10 sextilhões, mais ou menos, de mundos, não dá para colocar em estrutura de 4, 5. Mas para um entendimento, fica mais fácil criar uma escala. Então ele cria essa escala, que não é absoluta. Ele não cria os mundos, mas a escala interpretativa. Bom, também ao criar a escala, ele precisa justificar o porquê dessa escala. Então, ele vai dar caracterização para cada uma das escalas, ou cada um item da escala, cada um dos itens da escala. Então, ele precisa caracterizá-los. E, assim fazendo, ele está transformando em espécie aquilo que no item anterior ele tratou como gênero. O gênero de mundos inferiores, o gênero de mundos superiores. E ele vai dizer, então, que há os chamados intermediários. Não são inferiores naquele conjunto e não são superiores em conjunto. Mas entre um campo e outro, ele coloca intermediários, para aí entendermos a escala que ele está propondo. E ele coloca numa escala gradativa os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores, os mundos felizes, os mundos celestes. Então, vejamos que ali ele propõe 5 caracterizações, que significa que existem outros, sim, mas ele optou em colocar 5 para facilitar o entendimento, e foi caracterizar, dizendo que o mundo primitivo é aquele mundo onde o espírito se individualiza e começa a sua estrutura que ele chama de humanidade. E para entender isso aqui, é interessante lermos a questão 607A e 607B do Livro dos Espíritos. Porque é nessas duas questões que Kardec vai falar da transformação do princípio inteligente em espírito e vai nos dizer das primeiras encarnações da espécie humana. E na questão 607b, ele vai dizer que a Terra não é o ponto de partida para as primeiras encarnações humanas. Olha que interessante. Porque lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito depois do Livro dos Espíritos. Então, aqui ele já trabalhava com aquilo que os Espíritos já haviam explicado. A questão da humanidade, aqueles espíritos dotados de razão. E aí, então, diz, o mundo primitivo seria o mundo de ensaio, as primeiras encarnações, que está ainda se elaborando. O mundo de provas e expiações, nós precisamos da questão 114 e precisamos da questão 122, para entender esse aspecto que os espíritos trabalham com Kardec, das influências externas que levam às condutas da questão 122 e das livres escolhas da questão 114.
Então, é preciso que também tragamos para o item, para olhar esses mundos de provas e expiações, essas duas questões. Por quê? Porque ele diz que o mundo de provas e expiações é o mundo com a predominância do mal. A predominância do mal. Ou seja, nesses mundos intermediários, Kardec diz que há uma mistura do mal e do bem, alternando-se nos mundos intermediários. Então, primitivo, provas e expiações, regeneradores, felizes, celestes, mal e bem. E ele diz que eles estão misturados. Ora predomina o mal, ora o bem. Onde predomina o mal? Mundos de provas e expiações. E ele diz, não bem à frente, mas só para entendermos, que a Terra estaria classificada nesse conjunto de provas e expiações. E aí nós entendemos uma pergunta que Kardec faz, a questão 932 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons à influência. E eles respondem, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, dominarão. O que é a predominância do mal? É a predominância dos malévolos? Não. Porque se olharmos os malévolos, é em número pequeno que temos na Terra. Mas se olharmos os bons, também é em número pequeno que temos na Terra. E o que temos, então, na Terra? A maioria. Os que não fazem o mal. A maioria não faz o mal. Só que tem um detalhe. Se olharmos o artigo 7º do capítulo 7, também, do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, se olharmos a questão 1019 do Livro dos Espíritos, e se olharmos o capítulo 3 do livro A Gênese, nós veremos que o mal é ausência de bem. Então, os que não fazem o mal, não fazem o bem, e o mal se mantém. Então, o mundo de provas e expiações, cuja predominância é do mal, é porque existem os malévolos e existem os que não fazem o bem. E aí, se não faz o bem, e a ausência do bem é a presença do mal, a quantidade aumenta. Por isso, predominância do mal. Então, não é predominância dos malévolos, predominância do mal e dos omissos, aqueles da questão 932. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Então, vejamos que, quando Kardec trabalha, ele não desconecta nada. Se nós buscarmos as obras, todas estão conectadas. Depois ele fala dos mundos de regeneração, ou regeneradores. Aí é um ponto importante, que os espíritas, em grande parte, confundem. Mundo de regeneração, mundo regenerador, não é mundo feliz. Lá ele diz que é o mundo, nesse item, ele diz que é o mundo em que há o que se expiar, mas que o espírito aure forças para continuar esse processo. É como se ele dissesse, bem e mal convivem em igualdade. No mundo de prova e expiação, predomina o mal. Mundos regeneradores, convivência mal e bem, sem predominâncias. Então, aí que entendemos por que aure força. Porque não há predominância. E o que é expiar? Que muitas vezes se confundem com sofrer. Expiar é sanar. Expiação é o ato de sanar. Bode expiatório, aquele que eu sacrifico para sanar um mal alheio. Então, expiação é a oportunidade de sanar. É diferente da prova, que é a oportunidade de crescer. A expiação não leva a crescimento. Ela leva a aurir forças para, pelas provas, crescermos. É o que nos fala a Dona Joana de Ângeles, por exemplo, no livro Plenitude, que ela diz, a expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Retornar ao ponto que estava, ou seja, volta lá e continua crescendo. Agora, esse retorno pesa um pouco. Então, o mundo de regeneração, que o pessoal fica aplaudindo, estamos chegando, é que confundem com o mundo feliz. Que Kardec diz que o mundo feliz, os mundos felizes, a predominância do bem. Predominância do bem pressupõe-se que existe o mal. Então, no mundo feliz, há o mal predominado pelo bem.
Ou seja, é como se fosse o contrário do mundo de provas e expiações, em que aqui estamos mergulhados, chafurdados no mal, lá estaremos mergulhando no bem, mas com o mal presente. E aí sim, nos mundos celestes, inexistência do mal. E por que inexistência do mal? Porque os espíritos todos praticam o bem. Então, esse mundo celeste seria o superior, aquele mundo primitivo seria o inferior. E os dois mundos, os três mundos, prova e expiações, regeneradores e felizes, os intermediários. Veja como Kardec é muito tranquilo. Ele faz tudo isso num parágrafo. Ele explica tudo isso num parágrafo. É uma capacidade de concisão que ele tem notável. Característica dos espíritos superiores, né, Simão? Em poucas palavras, passam um conteúdo impressionante. O que já mostra que eu não sou nada superior, porque eu falo demais. Ok, excelente, Simão. Aqui, olha o que acontece. O Ricardo Mendes, às 21h55, ele perguntou, e o Simão acabou de responder. Só vamos apresentar a pergunta, mas ela está respondida. No mundo de regeneração, ainda o bem não sobrepujará o mal. A única diferença é que nele devemos extrair novas forças. Não parece muito diferente do mundo de provas e expiações. Pode explicar melhor? O Simão acabou de fazer isso, né? Explicou direitinho. Aí, se tiver mais algum comentário, é tranquilo. Aqui tinha também um comentário da Silva Braseiro. Ela disse assim, às 21h50, interessante que eu preparo perguntas e elas são respondidas antes que eu as faça. A respeito do eu voltarei, era uma delas, né? E o professor Simão já respondeu. Então, foi concomitante agora também a pergunta que foi feita, não é? E o Simão já estava respondendo. Ana, vamos ali para o item 5, e os espíritos que encarnam em um mundo estão presos a ele indefinidamente, realizando nele todas as fases do seu progresso? Será que é assim que acontece? Não, não é assim que acontece. Eles não estão ali indefinidamente e não vão ficar ali sempre, né? Como foi dito agora nessa construção que nós estamos vindo das várias moradas, nós vamos passar por todas essas moradas. E se nós estamos aqui já na Terra, é porque nós já temos uma bagagem para viver aqui. Nós já viemos de outra morada. Então, essa não será a primeira e também não será a última. E aqui nós temos oportunidades de aprendizado. É como na escola, não é? Nós não vamos estar sempre na segunda série. Nós vamos aprender, saímos do prézinho, vamos aprendendo, nos capacitando para ir para a terceira série, não é assim que é na escola? Então, estar nesse planeta, estar nesta casa também é assim. E nós fazemos isso também com a nossa morada mental, de sentimentos, de pensamentos, nós vamos nos capacitando, vamos ampliando o nosso olhar para que a gente possa, de fato, estar neste mundo em que haja mais o bem do que o mal, como trouxe agora o Simão, e que a gente escolha isso, porque não fazê-lo também é contribuir com o mal. Então, nós vamos nos capacitando para mudar de fases, de moradas. Então, passaremos por várias, não será uma só. E estaremos aprendendo em vários momentos. A oportunidade de agora é aprender nessa, não é? E que a gente possa fazer esse balanço de não faço mal, mas eu faço bem. Como eu estou contribuindo com esse planeta? E vejam que se há outras moradas, como nós estamos falando, que nós vamos aprender a Terra, essa beleza de fauna, de flora, e há algo melhor. Nós estamos mergulhados nesse amor do Pai, e que tem uma infinidade de oportunidades para nós. Que a gente saiba aproveitar esse momento de agora. Vejo que os amigos estão contribuindo ali, né? Colocando sobre essas questões da regeneração, e às vezes a gente acha que é um lugar fixo a regeneração, né? Vai ser uma casinha, uma morada fixa, mas é esse nosso estado mental também de contribuições, de nos prepararmos para estar nela. Excelente, Ana. A gente encontra aqui, e aí eu queria só que você já
pudesse desenvolver também, Ana, esse raciocínio que você está trazendo, é uma pergunta do Daniel, às 21h55, ele coloca assim: o espírito que melhor se empenhou em cultivar a caridade e a humildade retorna com menor sofrimento moral à erraticidade, adequando por mérito a uma morada mais feliz nas tarefas do bem? Maravilha. Obrigada pela questão, Daniel. Exatamente, né? Nós vamos por merecimento, galgando moradas melhores. E o que seria de nós sem o trabalho, não é? Sem esse sentimento de ser útil e merecer uma morada. Na questão 133 do Livro dos Espíritos, até, né? É importante que a gente estude o Evangelho junto com o Livro dos Espíritos, faça essa leitura em conjunto para aprofundar, já que o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas e o Evangelho nos abre para mais reflexões e a gente fundamenta no Livro dos Espíritos. E lá na 133, Kardec vai perguntar e os Espíritos vão nos falar justamente isso, né? Que à medida que nós vamos aprendendo, vamos fazendo por merecer, nós vamos sim conquistando ambientes e locais melhores, moralmente e espiritualmente falando. Então, a escolha do mal é por ignorância, não é? Nós escolhemos o mal por ignorância, mas aqueles que escolhem o bem, através desse merecimento de escolha, vão evoluir mais rapidamente. Então, vejam que são escolhas nossas. O que nós estamos escolhendo neste momento? A gente consegue fazer uma autoanálise nessa oportunidade divina do aqui e agora, sem pensar tanto lá no futuro, mas olhando para mim agora, no dia de hoje. Como que eu estou escolhendo praticar o bem, praticar as leis de amor, na vida de relação, na vida com o outro, na vida em família, aqui no nosso trabalho. Este é o convite. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, às 21h04, da Vanessa Cesário Simão, 2203. Simão, quando passarmos para o mundo de regeneração, há possibilidade de outros seres vindos de outro orbe habitarem nesse mundo de regeneração? Sim, Kardec trabalha isso lá no tópico transmigração progressiva, lá no Livro dos Espíritos, né? Então, nós não somos vinculados a uma estrutura só, né? Então, assim, a questão do orbe é um outro ponto também. Não se tem uma transformação da noite para o dia. Não é assim, a Terra virou mundo de regeneração. Por isso que Kardec usa o termo mundos regeneradores, né? É um processo. Toda mudança ela se faz dentro de uma transição. A transição é quando você tem convivência de forças de conservação e forças de transformação. Elas se colocam. As forças de conservação para manter o status quo e as forças de transformação para trazer uma nova forma. E há um momento que elas convivem. Então, você tem elementos já de transformação e elementos de conservação, ou seja, do modo antigo e do modo novo convivendo. Então, quando se fala de um mundo de expiações e prova para um mundo regenerador, há um momento de transição em que há uma escala, ora você percebe um painel de expiação e prova, ora um painel de regeneração. Como o próprio mundo regenerador é uma transição entre provas e expiações infelizes, em que bem e mal estão ali convivendo. Então, é preciso observar esse aspecto, que não é um termina aqui, o outro começa aqui, não. Um termina aqui, mas o outro começa aqui. Então, há uma transição, que é o que vemos na última questão do Livro dos Espíritos, lá na 1019, quando dizem lá, jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra, eles perguntam, o bem reinará sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-lo, os bons sobrepujarem os maus. Então, é um processo gradativo. E diz, né, porém, né, o bem só terá lugar quando da terra forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então, é preciso perceber isso. Então, a regeneração é como se fosse um ponto em que espíritos que estão nessas condições se associam do próprio planeta que
vamos dizer assim, os próprios autóctones daquele momento com os que transmigram de outros orbes, sem nenhum problema. E aqui eu abro outro parêntese. Quando falamos transmigração entre orbes, não tem viagem de nave espacial, não tem nada de disco voador, não é isso. Desencarna-se e na estrutura do mundo espiritual encarna-se. Então, é uma viagem espiritual da desencarnação em um orbe, fica na erraticidade e encarna em outro orbe. E não assim, pega um disco voador e veio, porque a doutrina espírita não é ufológica. Ela não trabalha essa lógica, que é um estudo profundo, muito bonito, por sinal, e muito válido. Mas a doutrina espírita não está trabalhando com essa lógica. Ela está trabalhando com a existência do ser espiritual que encarna em mundos, desencarna em mundos e encarna em outros. Como se fosse, sai daqui, vai para o mundo espiritual e volta para outro lugar. Então, sim, é possível que vários outros espíritos de outros momentos, de outros orbes, encarnem em um mesmo mundo que está numa fase regeneradora. E o mundo não é regenerador, o mundo não é prova. Os seus habitantes estão em um momento de regeneração, os seus habitantes estão no momento de provas. Perfeito, Simão. Tanto didatismo que vai nos convidando a reflexões bem especiais e trazendo aqui um aclaramento, e as pessoas vão fazendo as perguntas, e vocês, sem que percebam, já estão respondendo essas perguntas, e vai ficando muito natural esse bate-papo, muito entrelaçado e muito vinculado. Isso é muito especial. Nós temos aqui, Ana, a pergunta do William, às 22h01. Ele pergunta o que é a transição planetária. E, ao mesmo tempo, mais para frente, a Carmelita, às 22h06, pergunta em que patamar dos mundos está o nosso lar. E aí, você podia juntar essas duas perguntas, dar uma resposta para a gente, Ana, por favor? Claro. A transição planetária é esse momento que nós estamos vivendo e que a gente percebe, não é? Vem a pandemia aí que dá aquela chacoalhada em nós, e nós vemos a diferença, que não é de hoje que o mundo está mudando, que as pessoas estão sendo convidadas a aprender a amar, a olhar mais umas para as outras e deixar um pouquinho o egoísmo de lado. Veja que nem sempre nós estamos aceitando esse convite, não é? Porque o mundo, a lei do progresso nos arrasta, né? Ela nos empurra para, de fato, sermos criaturas melhores. Os convites estão aí acontecendo, mas com a pandemia, que fica muito claro para nós, a gente pensar em 2020, março de 2020, será que eu sou a mesma pessoa hoje do que aquela que estava lá em março de 2020, no início da pandemia? Será que eu estou com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos e rotina? O que mudou para você, tanto na vida prática, quanto nos pensamentos e nos sentimentos? Vendo o mundo mudando muito rápido, né? Quantas perdas, quanta dor, quanto sofrimento, e a gente sentindo aquela ânsia em querer orar pelo outro, em querer acolher o outro. Se eu não estou sentindo nada diferente, estou com os mesmos hábitos, tem algo aí acontecendo para a gente refletir, porque a lei de progresso está nos empurrando para uma mudança, para uma melhora. Essa é a transição planetária que acontece em nós, né? Nesse convite em que Jesus testemunhou e nos convida a testemunhar dia a dia. E aí ela pergunta, a nossa outra irmã, né, pergunta sobre o nosso lar. Tantos espíritas falam, né, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. As notícias que nós temos que o nosso lar fica no umbral, não é? O nosso lar não é uma morada tão distante daqui. Nós podemos ver pelo próprio André Luiz, que chegou lá com o seu egoísmo, com a sua vaidade, assim como nós, querendo ser médico, exercer a medicina, não é? E aí ele foi convidado a pegar uma vassourinha e varrer, a compreender que o processo não é assim, não é mesmo? Então,
Vejam que aquilo que nós somos aqui, nós seremos também no outro plano. Nós não vamos mudar rapidamente. Se nós não entendemos o convite aqui, nós vamos continuar aprendendo e trabalhando lá para fazer esse processo íntimo, essa reforma e mudança interior. Então, o nosso lar, a obra maravilhosa de André Luiz, nos convida a uma reflexão para conhecer o mundo espiritual mesmo, não é? Mas entendendo que nós temos que melhorar moralmente para habitar moradas celestes, moradas melhores, moradas na qual o Cristo nos espera. Muito bem. Nosso lar está numa das esferas da Terra, não é? Então, não é um mundo diferente da Terra. É uma colônia que está vinculada à Terra. Bem, a Teresa Penas, 22:6, pergunta para o Simão Pedro: como saber se voltaremos a reencarnar na Terra? Se teremos chance de voltar, por que temos assistido tantas palestras dizendo que 2/3 da população não voltará? Bom, Carlos, afirmações num nível desse precisaria ter fundamento. Né? Precisaria citar qual é a fonte. E essa fonte não pode ser também única, porque senão feriria a lógica do controle universal da comunicação dos espíritos, que Kardec nos propõe aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente também tem que separar algumas vezes a força de expressão. Muitos usam hipérboles durante as falas, que são simplesmente uma força de expressão, uma figura de linguagem. Então, diz assim: estou com a fome do tamanho do mundo, obviamente é uma hipérbole, né? Que ninguém vai ter uma fome do tamanho do mundo. Então, quando se coloca, está no último momento, são figuras de linguagem no aspecto da retórica, mas não são elementos fáticos. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados para dizer, olha, 2/3 não voltam. Vamos com cautela. Por exemplo, muitos colocam da pandemia. Agora a pandemia é entrando para a regeneração. Quem estava encarnado em 1917, 1918, falou a mesma coisa, porque tinha uma pandemia. Tínhamos a gripe espanhola. Então, naquela época, disseram a mesma coisa? Agora chegou a regeneração. Veja, a gripe espanhola. Será que lá na Idade Média também disseram a mesma coisa com relação à peste bubônica? Né? A peste negra, na época chamada, peste bubônica? Será que disseram também isso? Agora chegou, tá vendo? Está acabando. Porque quem está no momento sempre acha que é o momento. Então é preciso que a gente tenha algumas parcimônias, seja mais parcimonioso para fazer essas análises. Então, nós podemos retornar à Terra? Sim, por que não? Nós podemos... Como saber se vamos retornar ou não? O ideal é se nós já soubéssemos que não precisaríamos retornar, mas nós sabemos o que fazer para não precisar ficar retornando demais. É só começar a fazer, que aí a gente não retorna demais. Né? Mas, enquanto tivermos ainda orgulho e egoísmo na Terra, significa que estamos ali um pouco sintonizados. Né? Então, eu creio que nós ainda podemos voltar aqui algumas vezes. E vem um outro aspecto. Lá na questão 1019, Kardec explica-nos essa transformação. Lá, os espíritos explicam a Kardec. Lá eles dizem assim, que a Terra se transformará pela encarnação de espíritos melhores e que as almas dos maus, que a morte ceifa todos os dias, para ela não mais retornarão. Então, veja que é um processo natural. Não tem aquele momento, olha, vou tirar uma turma aqui. Não. Naturalmente vai saindo. Aí um não volta. Quais não voltam? E lá ele explica. Os espíritos explicam. Aqueles que pudessem retardar a marcha. Então, vamos olhar o nosso comportamento. Nós somos da turma do contra por ser contra? Nós somos da turma da refratariedade? Se eu sou a pessoa da refratariedade, eu estou um candidato a caminhar para o outro lado. Agora, a gente erra, mas não refratário. Então, é preciso observar isso.
Nós precisamos observar que aqui na Terra, o que nós chamamos de virtude é uma virtude para mundos expiatórios, mas uma virtude para mundos felizes é diferente. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo em espírito. Lá no capítulo 15, aliás, aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a única mensagem que tem lá, a única instrução dos Espíritos é essa mensagem, só tem uma instrução, que é do apóstolo Paulo. E no final do primeiro parágrafo, ele nos mostra o que é uma virtude de um mundo de expiação e o que é uma virtude do mundo feliz. Ele chama de virtude negativa e virtude ativa. Então ele diz assim, não basta, no finalzinho do primeiro parágrafo, não basta ter uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Portanto, para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Veja, fazer o bem, virtude ativa. Para não fazer o mal, virtude negativa. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Então, para nós aqui, não fazer o mal é como se fosse uma virtude. Mas ela é negativa, uma virtude negativa, ou seja, o não fazer. E o que se pede é uma virtude ativa, fazer. Então, a virtude ativa é fazer o bem. A virtude negativa é não fazer o mal. Para o mundo que estamos, tá razoável não fazer o mal, mas para chegar no feliz é preciso fazer o bem. Então, quando chegarmos nesse momento de aurir forças, se nós estamos alimentando as virtudes negativas, não temos estrutura para continuar na marcha com o planeta. Aí sim, outro lado, para outros rumos. Se estamos na busca da virtude ativa, temos a condição, o diapasão, para seguir nesse mundo. Então, os sinais, os Espíritos foram nos dando. Eu sempre digo, é só dar uma lida. Está lá, claro. E não precisa muito. Eles sempre explicam em pedaços pequenos de trechos. A gente não precisa ficar lendo trocentos livros. Eles explicam em pedaços pequenos nos trechos. A gente é que precisa, na linguagem de Jesus, ter olhos de ver. Que aí fica fácil. E a gente evita fazer conjectura, principalmente sem os fundamentos para as afirmações. Muito bom, Simão. É porque nesses momentos aparecem os aventureiros, né? Afirmam tudo. E não dizem de onde estão tirando a informação. Então, nós espíritas somos convidados ao uso da razão e não aceitar qualquer coisa que se está falando, né? A nossa base é a codificação justamente por causa disso. Kardec teve esse cuidado do critério do controle universal do ensino dos espíritos. O que não tinha coerência não foi colocado na codificação, não é? Nós vamos fazer uma perguntinha para você, Ana, que é da Giane Lima, às 22h11. Ela diz, nascer numa família espírita aumenta a nossa responsabilidade em relação ao conhecimento adquirido nessa reencarnação? E aí ela deixa abraços fraternos desde Nova York e agradecimentos à FEB. Maravilha. Quanto mais sabemos, maior aumenta a responsabilidade, não é? A responsabilidade vai crescendo conforme a gente vai se aproximando da verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e ela aumenta essa responsabilidade. Então, independente de ter nascido numa família espírita, você tem acesso à informação, tem acesso às leis de Deus e o exemplo na sua casa, não é? Então, o convite está ali desde pequenininho para praticar, para exemplificar. Então, aumenta, sim, a responsabilidade conforme vai saindo da ignorância através desses convites familiares. Isso mesmo, Ana. Dando continuidade aqui, a gente vai para o item 6, que tem por título Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. E aí o Simão, quando ele estava lá comentando no item 4, ele começou a falar um pouquinho sobre essa questão da espécie humana. E a gente queria pedir ao Simão que ele desenvolvesse um pouco mais. Na Terra está a humanidade toda? O que é a espécie humana, Simão? Bom, Kardec, didaticamente, óbvio, né? Não é uma questão de definição dicionaresca, mas didaticamente ele diz que a espécie humana são todos os seres dotados de razão. Agora, esses seres dotados de razão é justamente o que vai diferenciar a questão 76 da questão 23 do Livro dos Espíritos.
do princípio inteligente e do ser inteligente. Como vemos lá na questão 23, que é o espírito, com E minúsculo, e eles respondem princípio inteligente do universo. E na questão 76, que definição pode se dar dos espíritos, com E maiúsculo, que está lá, são os seres inteligentes da criação. Ali é que vem os seres dotados de razão. Aí é que é a humanidade. É onde Kardec explica com mais profundidade na questão 607A do Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que o princípio inteligente sofre uma transformação e se transforma e se torna espírito, com E maiúsculo lá, né? Espírito. É aí que nasce para ele a responsabilidade dos seus atos, a consequência dos seus atos, as escolhas, o livre-arbítrio. Então, ele vai explicando ali. Isso aqui Kardec chama de humanidade, que na questão seguinte, a 607b, vai dizer que não começa na Terra, esse período de humanidade, essa transformação, essa individualização. Então, por isso, aqui, então, no item 6, Kardec vai dizer que a humanidade não está toda na Terra, que a Terra é uma ínfima parte da humanidade, porque a humanidade são todos os seres dotados de razão. É como se ele estivesse chamando, dando aos espíritos a ideia de humanidade, esse ser dotado de razão. A gente vai perceber esses detalhes de Kardec, é Kardec, não tem jeito. Quando a gente acha que ele está fazendo jogos de palavras, os espíritos fazendo jogos de palavras, eles estão dando ensinamentos. Quando você percebe lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta o que é a alma, e eles respondem, o espírito encarnado. Então uma alma e espírito é a mesma coisa? Não. Didaticamente, não. Porque para se chamar alma tem que influenciar e ser influenciado pela estrutura corporal. Esse acoplamento hipercomplexo, em que eu, espírito, não me aparto do eu-corpo naquele momento. Mas quando eu me desencarno, o eu-corpo já não é mais eu-corpo, é meu. Mas enquanto eu estou nele, sou eu. Esse eu é o que ele chama de alma, para dizer que a alma sofre influência da matéria, como influencia a matéria. Nós temos necessidades aqui que são materiais e afetam-nos enquanto espírito. Se precisamos alimentar o nosso corpo, o desequilíbrio emocional que temos não é do corpo, é nosso, do espírito, mas foi afetado pela fome que precisa manter o corpo, que é o princípio da preservação, lei de conservação. Então, quando se fala humanidade, é a mesma lógica da alma e espírito que Kardec quis usar, para mostrar justamente esse aspecto que, quando num processo encarnado, esse ser dotado de razão será a humanidade. Veja que interessante. E aí é que ele coloca nesse item 6, que ele vai dizer claramente, são os seres dotados de razão, e que não está a humanidade toda na Terra, mas sim uma ínfima parte. Por quê? Estamos no universo habitado, e nesse universo habitado, todos os seres dotados de razão, humanidade. Mas lá eles se chamariam humanidade? Talvez lá entre eles não, mas para nós entendermos, Kardec utiliza a ideia humanidade, para criarmos a correlação. Então, são ideias que se aplicam para entendimento enquanto estamos aqui. Então, enquanto estamos aqui, humanidade, todos os seres dotados de razão, estando na Terra, estando na psicosfera, estando encarnado em outros orbes, seres dotados de razão, humanidade. E mais claramente ele explica nas 607 A e B do Livro dos Espíritos esses detalhes. Então, olha que interessante. Numa frase, né, de Kardec, aqui no Evangelho, nós temos 4 questões do Livro dos Espíritos, 23, 76, 607A, 607B, que vai clarear bem o que ele coloca aqui nos 3 parágrafos, nas 3 linhas. Eu falo que é só Kardec. Quando a gente começa a perceber isso, a gente fala, 13 anos que esse homem trabalhou, nós não conseguimos estudar em 13 anos. O tempo que ele levou para escrever, não dá para a gente estudar no mesmo tempo. Olha quanto trabalho ele desenvolveu para nós. É impressionante isso, né, Simão? Porque em um ano, lendo umas 20 páginas mais ou menos por dia, a gente lê a codificação. Agora, estudar a codificação, de fato... Agora, imagina quem escreveu.
A gente para tentar entender. E quem teve que entender para depois escrever? E fez isso em 13 anos. É impressionante, realmente, né? Impressionante. É por isso que eu digo, eu sou muito agradecido por ter tido, hoje conhecer o Espiritismo foi codificado por um espírito desse nível, né? De fato, é algo impressionante. E, Ana, ali no item 7, Kardec faz uma afirmativa, não é? E a pergunta é essa: por que Kardec afirma que na Terra as aflições sobrepujam os prazeres? Aqui na Terra, esse subúrbio ainda, não é esse hospital, escola, sítio malsão é o termo que Kardec utiliza. E nós estamos aqui, olhamos e vemos quem sai do hospital, né? Quem sai da UTI e vai para a enfermaria, está no hospital ainda, não está mais ainda respirando sobre aparelhos, mas ainda está precisando de tratamento, de cuidado, e nós ainda somos doentes da alma, não é mesmo? Nossa querida Joana de Ângeles vai falar muito sobre isso, sobre as dores da nossa alma, sobre as dificuldades que nós ainda temos. Estamos presos ainda aos nossos vícios, às nossas mazelas, os nossos apegos. Então, aqui é onde a gente aprende melhor a lidar com isso, nessa escola, aprendendo na vida de relação, no convívio, no estreitamento dos laços, para aprender a amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, não é? Lá no capítulo 5, no item 19, vai falar do mal e o remédio. Então, o remédio é amargo, mas é remédio. É a oportunidade de crescimento, de melhorar e de depurar esse espírito que ainda está tão equivocado. Já caminhamos bastante, já aprendemos bastante, mas temos muito ainda a aprender. Então, Jesus vem mostrar para a gente, quando ele traz essa mensagem, né, para que a gente não fique aflito, para que a gente acalme de fato o coração, porque todo esse processo faz parte, e nós estamos sendo amparados e amados em todo esse processo. Então, que a gente aproveite essa escola, essa fase no hospital, né, porque o grande médico das almas está aqui conosco, nos auxiliando nessa fase de doença temporária. E a cura é um processo individual de cada um, não é? Cada um no seu tempo e na sua velocidade. Então, por merecimento, por busca, por conquista, vamos conseguir, um auxiliando o outro, que esse é o bonito da vida, né? Esse é o bonito de sermos irmãos e filhos do mesmo Pai. Um auxilia o outro, um aprende com o outro. É a beleza da solidariedade universal, não é, Ana? E a gente vai aprendendo esse auxílio mútuo e o quanto isso vai dando sentido à vida. Nós temos uma pergunta do Fernando Teles, às 22h09, Simão. Muito se fala em mundos de regeneração. Quando se dará essa mudança propriamente dita? Bom, vamos lá. Nem Jesus estabeleceu datas. É preciso que a gente observe o aspecto da temporalidade e não da cronologia. Vamos observar o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde temos o sermão profético, em que ali Jesus traça algumas características. Ele diz lá das guerras, dos rumores de guerras, e vai dizer que ainda não é o fim. Depois ele fala de nações contra nações, cataclismos, e ele diz é só o começo das dores, e não é o fim. Depois ele fala, enfim, dizendo assim, quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre todas as nações, aí chegará o fim, mostrando claramente que não é fim físico, fim cataclísmico, mas simplesmente uma renovação. Lá no versículo 36 desse capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim, quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Olha que interessante. Quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Por que não se sabe somente o Pai? Porque só Deus é onisciente. Agora,
não se sabe porque não é cronológico, é temporal, é um momento em que se transforma. Então, não é uma data. Porque se nós tivéssemos datas para melhorar, se nós não melhorássemos até aquela data, o que ia acontecer? Íamos ser extintos da vida espiritual? Então, não há data. É aquela ideia de quando chegar a data, chegou. Então, é momento. Se olharmos a linguagem testamentária, tanto velho testamentária como neotestamentária, são linguagens que trabalham com momentos. Usam a expressão naqueles dias. Veja, naqueles. Por exemplo, o profeta Joel, né, o livro de Joel, lá, o capítulo 2, ele diz, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão visões, terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos e filhas profetizarão. Quando? Naqueles dias. Aí, quando Emmanuel vai tratar esse assunto, é interessante isso. Na questão 382 do livro Consolador, quando pergunta para ele a verdadeira definição da palavra mediunidade, ele diz assim, a mediunidade é aquela luz que seria prometida pelo divino amigo, que seria derramada sobre toda a terra aos tempos do Consolador prometido atualmente em curso na Terra. Olha que interessante. Aos tempos do Consolador. E Joel, quando falou isso, ele disse naqueles dias. O naqueles dias de Joel, Emmanuel vai dizer, é aos tempos do Consolador. Mas aos tempos do Consolador, Emmanuel vai dizer quando que foi esse tempo, século XIX. Mas por quê? Aí ele vai dizer lá no livro A Caminho da Luz, que era a hora psicológica das transformações. Veja, o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Então, hora psicológica, o que é isso? Momento de maturidade. Se olharmos a última questão do Livro dos Espíritos, que vai falar do reino do bem sobre a Terra, aí sim o mundo feliz, né? Jamais o reino do bem terá lugar sobre a Terra, eles vão dizer que isso vai acontecer quando da Terra forem banidos o orgulho e o egoísmo. Quando? Veja, é uma forma adverbial de tempo. Então, é uma característica adverbial, não é uma característica cronológica. Então, não dá para dizer quando isso vai acontecer. Já está acontecendo? Se usarmos o gerúndio, sim. Está acontecendo? Sim. Por quê? Porque há pessoas que estão em momentos regeneradores no mundo de provas e expiações. Mas quando o número de pessoas em momentos regeneradores for maior do que o número de pessoas em provas e expiações, o planeta é de regeneração. Então, há pessoas em regeneração no planeta de provas e expiações. É só uma questão agora de tempo. Quando, né? O que os espíritos utilizam. Quando da Terra forem banidos orgulho e egoísmo. Então, quando se vem datas específicas, tomemos um pouco de cuidado, porque tudo depende de um estado de maturidade. Por isso, Jesus dizer nem o filho, porque depende da transformação das pessoas. Ele não vai transformar ninguém. As pessoas se transformam a partir dos ensinos dele, mas é um processo de autotransformação. E aí, cada um vai ter o seu tempo, cada um tem o seu momento. Até na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quando se perguntou, 116, quando se perguntou se haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução, eles disseram, não, todos os espíritos evoluirão, todos, mas cada um num tempo. Então, é essa a situação. Por isso é assim, delicado quando alguém cita uma data. É um pouco delicado, porque nem Jesus quis dar uma data. E agora tem uma turma aí que gosta de colocar data. Aí fica um pouco difícil. Excelente, Simão. Nosso estudo de hoje foi passeando aqui no chat, nos comentários, trazendo dentro dessas categorias dos mundos, das muitas moradas, a importância de nós observarmos o nosso mundo íntimo, que essa transformação vem de dentro para fora, e isso ficou recheado aqui no chat, nos comentários, nas perguntas, e é uma percepção, como muito bem aqui foi colocado pelos nossos queridos expositores, essa necessidade da transformação, do fazer o bem, do realizar. No nosso próximo encontro, nós já adentraremos em instruções dos espíritos, ainda nesse capítulo 3. E aí nós teremos mundos inferiores e mundos superiores. Nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Carlos por estar aqui conosco nesse trabalho,
a Ana, ao nosso Simão, pelos esclarecimentos, representando esse devotamento à doutrina dos Espíritos, a dedicação, porque trouxeram com tanta clareza, tanto amor, fizeram colocações especiais que nos conduzem a reflexões para essa transformação. As nossas queridas Eliane e Tainã, as intérpretes de Libra, a equipe que faz parte aqui do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a todos vocês que estiveram aqui, e alguns avisos nesses momentos finais, porque o nosso estudo ele também fica disponível em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais também ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Então, a gente pode divulgar, compartilhar, para aqueles que não puderem estar aqui conosco ao vivo. Se você tem alguma dúvida acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. Lá você encontra as perguntas respondidas no Telegram, os encontros, materiais de estudo, podcast e muito mais. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudos e a gente pode se programar, estudo das obras básicas do Espiritismo. Às segundas-feiras, o Estudando o Livro dos Espíritos, sempre às 20 horas. Nas terças-feiras, às 20 horas, o Estudando o Livro dos Médiuns. E às quintas, aqui conosco, 21h30, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A padrinha FebTV ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Um abraço a todos e até nosso próximo encontro na próxima semana. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FebTV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.